Shalom, estamos de volta com o quarto capítulo de O Pacto. O tema de hoje é um pouco de história. Estamos aqui para dar continuidade, à segunda edição do Pacto, que por sinal, eu achava que tinha sido feita o ano passado, mas na verdade ela é do começo de 2019, ou seja, o término dela, O que significa que a primeira ela deve ter terminado lá por 2012, 2013. Então é algo assim que o Pai nos deu, que perdura, e agora nós estamos vendo as consequências. Agora nós estamos vendo de que forma tudo isso vai se desvendar. Eu espero que estejam entendendo, porque não vai ter uma outra chance de entender. Tá? Essa é a última chance. Eu ando muito magoado com todo mundo que se diz servo de Arro, Os outros eu nem falo, Yahoo, essas porcaria toda, Yeshua, esses eu nem comento, porque esses aí por si só já estão, a palavra que o Pai deu a eles já os condena. Sérgio, Eliane, mais uma vez aqui para a luta. E vamos lá, sem delongas, um pouco de história. Veja, outro dia eu conversando com um rapaz, ele me disse, tá, muito incrível tudo isso aí, mas de onde você tirou isso? E eu disse, do livro dos livros. E ele falou, não, mas não tem prova histórica. Aí eu falei, você já encontrou pelo em ovo? Ou seja, são pessoas que não adianta, você tem que deixar morrer mesmo. Entendeu? Porque elas não têm o mínimo de discernimento, o mínimo de conhecimento, o mínimo do espírito do Ruach HaKodesh, nosso Pai. E ainda se acham no direito de debater. Eu também me acho no direito de debater nesses caras. Mas debater mesmo. Um pedaço de pau, Com meu taco de beisebol, Ajudar o Pai a eliminar 2/3 da humanidade. Então vamos lá. O que nós vamos estar falando hoje gira em torno, aproximadamente, entre os anos 900 e 719, antes da Era Comum. Lembrem-se sempre, não existe era cristã. Tá? Como disse Shaul, o ídolo é para quem crê nele. Serve para Bolsonaro também.
Então, a Eliane vai ler para nós aqui um primeiro texto que fica em 2 de Reis, Melehim, Bet, capítulo 1, versículos 2 e 3. Então, por favor, Eliane. E caiu Acasias pela grade de um quarto alto, em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-zebube, deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Mas o emissário de Arro disse a Eliarro, o tesbita, dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E disse-lhes: Porventura não há Ru em Yashuru para irdes consultar a Baal-zebube, deus de Ecrom? Então observe, é o que nós temos visto hoje, né? Nós encontramos lá em 2 de Reis, capítulo 1, versículo 2 e 3. Ou seja, esse rei, ele era um rei, né, do Efraim do Norte, tá? E ele caiu ou foi jogado, não se sabe. E então ele adoeceu com a queda. E ele enviou mensageiros para ir consultar em Baal-zebube, o deus de Ecrom, para perguntar se ele iria ficar bom novamente dessa doença, se ele ia se restabelecer. Um dos emissários encontrou com Eliarro e disse a ele, né? E Eliarro lhe respondeu: ele quer que você vá, né? Ou vocês, porque eram vários mensageiros, né? Até Samaria e diz-lhes: porventura não há Ru em Yashuru para irdes consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Ou seja, ele manda eles de volta para Samaria, onde estava o rei Acasias. Ele era rei do Efraim do Norte. Ok? Sabe, seria a mesma coisa do que eu ou minha esposa ficarmos doentes, né? E a gente orar para a Virgem Maria. Aqui no caso é pior ainda, né? Porque Baal-zebube era um deus perverso, era um deus assim, quer dizer, perverso, para quem cria nele, né? É como eu falo de novo, Shaul diz: o ídolo só é ídolo para aquele que nele crê. Então ele pede para que eles voltem e faça essa pergunta para o rei, né, Acasias. Observem, depois que Shilomo, filho de David, morreu, Yashuru se dividiu em dois grandes reinos. Yahudá ao sul, com a capital em Jerusalém, que seguiu tendo, né, um descendente de David como rei. E Yashuru ao norte, que teve durante sua existência mais ou menos de 200 anos, cerca de 6 dinastias diferentes. Ou seja, ali foi havendo uma bagunça, onde um rei matava o outro para assumir, enfim, como é no mundo, né? Como é a gente vendo no mundo acontecendo as coisas, né? Toda a história verídica dos reis de Roma, dos reis de vários lugares,
eles sempre acabam matando, né? A esposa mata, ou faz um complô e bota o filho como rei, enfim. E isso estava ocorrendo no Iachuru do Norte, ao ponto de, em 200 anos, eles terem tido 6 dinastias. Para quem não sabe o que é uma dinastia, é quando, por exemplo, Daoíde era uma dinastia. Mas observe que até o Machia também era, né, uma representação de Daoíde, era da mesma família, entendem? Era da mesma dinastia. Vejam bem, o principal motivo dessa divisão, né, está relacionado ao fato de Shlomo ter privilegiado imensamente Yahudá, sua tribo natal, né, se ele era filho de Daoíde, já durante o reinado de Shlomo, né, alguns focos de rebelião por parte daqueles que viviam ao norte haviam se formado. Mas devido à força do governo não conseguiam tomar forma, ou seja, não conseguiam agir, não conseguiam fazer nada. Roboão era o descendente de Shlomo, a quem caberia ser o rei de todo Iachuru. Contudo, né, enquanto em Yehudá ele foi bem-vindo e coroado, quando foi para a parte norte, os habitantes dessa região queriam ao menos uma promessa, né, de que Roboão diminuiria, né, os impostos e trabalhos forçados que eram dirigidos a eles. Em vez de agir diplomaticamente, esse filho, né, de Shlomo, Roboão, ele declarou que as tribos do norte pertenciam a ele por conquista. Essa resposta dele, né, desencadeou grandes protestos, né, e Roboão foi obrigado a fugir de volta para o sul, né, para Jerusalém, para salvar a sua vida. Queriam matar o cara. E tinham razão. Ele tratou as tribos como se fossem propriedades dele, né? Escravos. E era o próprio povo dele, os irmãos, né? Sim, porque na verdade, para sustentar toda aquela luxúria de Shlomo, ele começou a pegar dinheiro cada vez mais. Colocar impostos muito altos, né? Alguma semelhança com o que ocorre no mundo sempre, não é mera coincidência. Então, surgiu então uma possibilidade das tribos do norte se unirem e formarem uma nação própria, a qual deram o nome de Iachuru. Que na verdade Iachuru é o nome que foi dado a Yaakov quando ele se tornou patriarca. O pai mudou o nome dele para Iachuru, não para Israel. Israel é um nome fictício criado pelos sionistas. Em palavras mais simples, pelos políticos. E deram o nome de Iachuru. O líder dessas tribos era Jeroboão, que havia sido no passado um general de Shlomo, tá? E já tinha tido problemas.
E dessa vez, né, ele teve que fazer o quê? Ele teve que buscar refúgio, porque para um lado correu Jeroboão, filho de Shilom, e para o outro correu ele, porque ele apresentou, ele levou. E ele teve que fugir, né, e buscar refúgio no Egito, devido à perseguição, né, por parte de Shilom também. Tá? Embora aqui nós estejamos falando das duas confusões que ele teve com Shilom, né? Então aconteceu o que? A guerra entre Roboão e Jeroboão. O sul e o norte. Yahudá e Ashuru. Essa guerra durou muito tempo, mas não era muito intensa. No início o norte era mais fraco e provavelmente, né, teria sucumbido caso Yahudá não tivesse que enfrentar outra guerra ao mesmo tempo contra os egípcios. Muito enfraquecidos por essa luta, né, Roboão teve de desistir dos planos de reinar sobre Yahudá e Yashuru. Veja, meu amor, o que você entende até aí? O que você percebe que estava acontecendo, né? Ali estava se concretizando, né, o plano do Criador de dividir em dois povos, né, que já tinha sido dividido, porém ainda estava aquela coisa, né, das tentativas do sul tentando manter a união mesmo depois que já havia se dividido. Então aí houve essa forma, né, de se portar de Roboão, querendo manter o domínio, só que ele agiu de uma forma, lógico, guiado pelo pai, que é sempre o pai que coloca na mente das pessoas, né? Essa forma de autoritarismo e como se ele fosse proprietário das tribos, né? E que ele mandava e desmandava, querendo fazer isso, só que o pessoal não aceitou, então partiu de vez, né? Houve essa rachadura de vez. Inclusive uma das tribos, né, porque eram 10 tribos e meia no norte e 2 tribos e meia no sul. Essa tribo que ficou metade no sul, metade no norte, que é a tribo dos Benjamitas, né? A parte que vivia no norte não quis descer para o sul, e a parte que vivia no sul não quis subir para o norte, né? Então nós temos que entender o seguinte, que Yahudá, que era o Yashuru do sul, e o Yashuru do norte, eles se desenvolveram de maneiras muito diferentes. Vejam bem, Yahudá, ela estava em um local árido, de solo rochoso, incapaz de criar muita riqueza e que não fazia parte das rotas comerciais. Então, por essas características, né, ele não era alvo, vamos dizer assim, né, de intenso interesse dos outros povos. Quem queria uma terra que era árida, era seca, não era passagem para as rotas comerciais e não gerava muito. Não tinha nenhum atrativo lucrativo, né? Então, por essas características, não era alvo, né, dos outros povos em volta. Os povos conquistadores, aqueles povos que sempre existiram e existem até hoje, né? Ela não era, por exemplo, assim, vamos dizer, pressionada internamente, já que não se criam, né, vamos dizer assim, generais fortes e carismáticos em épocas de relativa paz. Um exemplo disso, por exemplo, Saul era o rei, o primeiro rei que houve, né, em Ashuru. Aí ele foi
e trouxe Daoíde, sem saber nem sequer no início que Daoíde tinha sido já ungido, né, rei. Então Daoíde passou a ser, vamos dizer, o general, né? E aí toda a batalha, ele ganhava todas, né? Que ele era enviado, ele voltava vitorioso e o povo o aclamava. Então isso fazia com que ele fosse um general forte, carismático, porque ele vivia no meio do povo. Percebem? E aí tem toda aquela história que eu espero que vocês já conheçam, né? Da perseguição de Saul a Daoíde. Agora, em Axuru, por outro lado, né, era o exato oposto. Né? Ele se situava numa região fértil, centro do comércio entre o Egito e a Mesopotâmia, e tendo condições, né, de produzir excedentes, né, da sua colheita, da sua, enfim, para exportar para os fenícios. Então nós vemos aqui um retrato, né, de uma nação rica, embora ela não fosse no tempo de Shilomo, porque eles tinham que dar tudo, né? Em impostos, né? Pagavam muito imposto, então não tinha como ficar rica. Tá? É que nem como diz o ditado, né? Quem muito trabalha não tem tempo de ficar rico. Então vejam, lá no norte, então em Axuru, assim como o pai sempre disse, não fazeis isso porque quem vai perder são vocês, né? Eles começaram a se espelhar, né, nas nações em volta. E isso produziu, né, vamos dizer assim, em Axuru do Norte, uma aristocracia forte e luxuosa, levando a grande diferença social. Ou seja, aquilo que eles tinham conseguido, né, quando houve a independência, que era a igualdade, que era todo mundo viver em irmandade, de repente, o que ocorreu? Novamente havia grande diferença social. Por quê? Porque aquela aristocracia, para que ela fosse mantida, havia necessidade de encher os cofres do palácio. Com o quê? Com o suor do povo. Né? Entendem? E isso fez com que novamente começasse um descontentamento muito grande, né, entre as duas classes. E isso ainda era potencializado pelos perigos externos, vindos de povos vizinhos e conquistadores, que buscavam toda essa riqueza e importância comercial. Veja o que estão fazendo com o Brasil hoje. Será que é porque eles não vão com a cara do Bolsonaro ou com a minha? Ou será que é porque nós temos as melhores terras do mundo? Então, eles buscavam, né, esses povos vizinhos, né, que eram guerreiros, toda essa riqueza e importância comercial. Até o local onde eles viviam era privilegiado. E o que acontecia? A cada guerra, né, porque Axuru do Norte viveu em guerra praticamente os 200 anos. Então, em cada guerra, criava generais fortes e interessantes para o povo, que davam golpes de Estado.
criando novas dinastias. Mas que no fim não faziam parte, né? Ou grande diferença, vindo a ser substitutos por novos generais de características semelhantes. Ou seja, virou uma bola de neve. Acaba trocando, né? Que nem aqui entrou, né, a Arena, MDB, depois entrou o PSDB, depois entrou PPPV, depois entrou não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, e hoje se sabe que todos são um só. Pelo menos o que tange a mesma casca, né? E ao mesmo pensamento de ladrão. Então, é nesse contexto, observem bem, é nesse contexto que surgem os profetas. Muita gente, né, acha que os profetas andavam pela cidade de Jerusalém. Sim, houve profetas em Jerusalém. Mas a grande maioria dos profetas que nós encontramos na palavra, inclusive os mais famosos, eles surgiram justamente em Ashuru do Norte. Porque em Ashuru do Sul, eles poderiam ter seus problemas, eles tinham a sua idolatria, Shilomo tinha implantado, né, até, como é que fala? Até templos, né, para suas esposas, né? Fala alguma coisa sobre isso. Que ele se casou, né, todos nós sabemos que ele tinha 700 esposas e 300 concubinas, né? Então essas esposas que ele se casava eram filhas de reis de outras nações. É aquilo que o pai, o Criador, havia proibido, né, o povo de fazer, de se casar, de dar as filhas e tomar as filhas dos estrangeiros para esposas e maridos, né? Então, ele fez exatamente o oposto e se casou, né, politicagem, para reunir proteção e poder, né? Proteção do pai não era o suficiente. Então, ele se casou, né, por questões de negócios, com as filhas dos reinados em volta. E aí essas filhas eram idólatras, tinha outros deuses, tinha, né, toda a crença deles, a crença que o pai falou que ninguém era para nem chegar perto. E ele se casando com essas mulheres, ele as trazia para dentro do povo e elas acabavam convencendo ele de que queria continuar com as adorações delas. Aí ele construía os outeiros, os templos, as estátuas, tudo aquilo que elas tinham enquanto na sua terra de origem, né, terra natal. E assim foi. E ele mesmo chegou até a se dobrar diante dessas imagens, né, nesses templos que ele criou de deuses estranhos. Então, o que acontece? Lá no norte a coisa está pior ainda. Eu vou contar aqui um pedacinho que não está aqui no estudo. Logo que Jeroboão, né, o Efraimita, virou o primeiro rei, no começo foi uma maravilha, né? O povo amava Jeroboão, o povo, sabe? Por quê? Porque pensa um pouco, vamos supor que 50% ou mais daquilo que você produzia, ganhava, tivesse que ir para o sul, para Shiloh sustentar as dondocas dele, né? E de repente mais nada vai para o sul. É óbvio que o poder aquisitivo de todo o povo se elevou. Mas aí o que acontece? Nós sabemos que o nosso povo, embora pise na bola o tempo todo, mas isso porque o próprio Yahweh assim o quer, ele é um povo bastante ligado a Yahweh.
ligado ao templo, ligado às festividades, né? Só que o templo só existia um, e só existe um, hoje nenhum, né? E o templo ficava em Jerusalém. Então, começou a haver, assim, sabe, um certo desgosto nas pessoas, né, de não poderem ir até Jerusalém para adorar o Eterno. A melhor solução que Jeroboão teve, né, nesse caso, foi criar uma nova ordem de sacerdotes, implantar que a adoração a Yahweh seria no alto da montanha. Acho que mesmo você que só seja cristão, você deve lembrar da conversa, né, do Mashiach com a samaritana na beira do poço, onde ela diz assim: eu não sei, vocês dizem que é para adorar no templo, mas os meus antepassados diziam que era para adorar no monte. Provando assim que ela também era descendência de Abraão, né? Observe que Abraão não tinha templo. Abraão, quando ele foi para sacrificar o filho, ele subiu uma montanha. Então começou a haver muita agitação. E esse Jeroboão, o rei, ele criou todo um esquema de sacerdócio, não levita, porque não tinha nenhum levita lá, e também um esquema de adoração, que era feito em cima do monte. E vocês aí pentecostais, isso lembra alguma coisa para vocês? Então, vocês entendem? Só que conforme ele foi criando as coisas, ele foi se distanciando completamente daquilo que era requerido pelo Pai. Então, nesse contexto, e foi ficando cada vez pior conforme a dinastia mudava, é que começam a surgir os profetas. E a principal função deles não era ir lá e ficar ensinando a Torá. Era ir lá e mostrar quando o povo ou os governadores se desviavam do caminho de Yahweh. Observem, do caminho de Yahweh. Não existe mais que um. A buscar formas, né, de corrigir esses erros. Os principais problemas, vamos dizer assim, que os profetas apontavam eram a desigualdade social, especialmente em Ashuru do Norte, e como era a vontade de Yahweh que não apenas se fizesse as orações e sacrifícios, mas que também os Yashurum, que é o povo de Ashuru, se preocupassem com o bem dos outros. Amai a teu próximo como a ti mesmo, né? Ou seja, que houvesse justiça social relacionadas com a assimilação e com a união do povo. Já viu a confusão que estava aquilo, né? Como você encara? Imagina, nós estamos vivendo uma época muito parecida, né? Lá assim, copiou bem o que existe nos outros povos, né? Deixou de ser um governo justo para ser um governo de luxúrias, como fala? A parte, né, a classe, uma classe nobre, surgir uma classe nobre que merecia bens e conforto, enquanto os, vamos por assim, os plebeus, né, tinham que ficar na miséria e com o mínimo possível para bancar
como, né, a gente vê hoje aqui no Brasil, isso ficou muito evidente de uns anos para cá, né? A gente só ouve falar em bilhões, em trilhões, e bilhões para cá, bilhões para lá, enquanto na maioria das casas brasileiras faltam o pão, né, que é o básico para a sobrevivência. Então era assim que estava lá. Eles se ensoberbeceram, não quiseram deixar o povo descer para Jerusalém para adorar, para que não houvesse essa ligação novamente, né, para não correr o risco do povo querer voltar a ser um único reino. E aí eles criaram o oposto do que o pai deixou para que fosse feito, né? Começou a levar o povo à idolatria, pegaram sacerdotes que não eram da tribo de Levi, né? Fez tudo bagunçado. E aí tudo que começa errado só tem que terminar de uma forma bem catastrófica, né? E assim ficou, né? Lembre-se que nós começamos esse estudo lendo em 2 de Reis, né? Que o rei Acasias, né? Ele manda mensageiros até uma outra nação para perguntar para o Deus deles se ele iria ficar bom daquela queda que ele teve. Por aí vocês observam o nível, né, em que estava a nação, o povo que deveria ser Kadosh, né, do Eterno. Então, assim, o caos era total, né, ao ponto do próprio rei mandar e perguntar. Nem os sacerdotes deles ali, nem os deuses deles ali estavam resolvendo nada, nem aquilo que eles mesmos implantaram, que era para ir adorar no monte, não sei o que, não. Ele foi numa nação vizinha para poder buscar respostas para a situação dele. Perfeito. Então, observem bem. Quanto ao problema da união, né, era defendido que se ele havia escolhido os descendentes de Abraão para a aliança, logo deveriam unir-se e não separar-se, né, como defendia Amós. A assimilação era um problema, pois o contato intenso com outros povos e os casamentos, especialmente de governantes, com mulheres de outros países, facilitava a incorporação, né, de elementos de outros cultos ou o abandono total de elementos do que estão estipulados na Torá. Veja, se você só leu de Matitiyahu para frente, lá o Mashiach repete isso. O jugo desigual. Esse jugo desigual existe tanto para quando você casa, tanto para quando você namora, tanto para quando você tem amigos. Sabe, uma pessoa que fala de jugo desigual, mas se casa depois de saber o que é o jugo desigual com uma pessoa que nada tem a ver com o povo, vai dar certo? Vocês entendem? Então, devido a tudo isso, o pai começou a enviar profetas a Yashur do Norte. Mas esses profetas não vinham, né, para ensinar. Eles vinham para apontar o dedo na cara de todo mundo. Por isso que quase todos morreram. Então esse era, né, vamos dizer assim, o ideal, né? Por exemplo, de Eliyahu, que para mim é um dos maiores profetas, fora o próprio Mashiach, era o ideal dele, vamos dizer, consertar aquela situação. Ele deu tanto de si que no fim, vocês sabem, ele fugiu. Ele não aguentava mais.
Todos queriam matá-lo. É uma fascinante história, a história desse profeta. Inclusive eu tenho uma apostila, tá? No fim eu vou pôr meu Pix, quem depositar R$25 eu mando a apostila em e-book. Sobre a vida dele, a verdadeira vida, não aquela vidinha que fala que ele foi arrebatado na carruagem de fogo, aquelas coisinhas de débil mental que se diz crente. Então observe. Após o casamento de Acabe, que era o rei de Ashuru, com Jezabel, o nome da mulher, ela era filha do rei Tiro. Certa vez Acabe, né, queria comprar a vinha de Nabute, mas Nabute não queria vender. Ele estava contente lá, vivendo a vidinha dele, fazendo vinho, né? Agora, como era seu direito pelas leis e costumes de Ashuru, Acabe aceitou isso, porque ninguém era obrigado a vender o seu ganha-pão ou aquilo que você tivesse. Se a pessoa quisesse comprar meu isqueiro e eu falasse para o rei, não quero vender, né? Eu tinha o direito de não vender. Eu poderia até dizer, pode levar. Mas se eu não quisesse vender, eu não venderia, tá? Então Acabe já estava, ele não quer vender, acabou, né? Porque ele acreditava nas mesmas leis, ou seja, que o que é meu, o que é seu é seu. Se você quiser comprar o que é meu e eu quiser lhe vender, tá aqui. Se você não quiser, eu não vou vender. Entende? Então Acabe acabou virando de costas, indo embora. Mas a esposinha dele, né, que não sei por que Jezebel me lembra assim bem uma serpente, né? Ela, como a vinha, né, de Tiro não podia aceitar que qualquer habitante não cumprisse os desejos do rei, isso lá no país dela. Ela era filha de Tiro, tá? Ela contratou falsas testemunhas que acusaram Nabute de traição. Este foi condenado à morte e sua vinha confiscada pelo rei. Então vocês observem o quanto de mal pode fazer uma união errada. Por que ele tinha que casar com Jezabel? Porque estava no plano. Mas para nos mostrar justamente que ele só leva ao engano. Quando Acabe foi visitar, né, a sua nova propriedade, ele encontrou o profeta Eliahu, que lhe disse: mataste e agora pretendeis a herança? Então observe, aliado à falta de união entre Yahudá e Ashuru, surgiu uma ameaça maior ainda. Eram os assírios. Terríveis conquistadores, né, que aumentaram seu poder e que se expandiam rapidamente. E Ashuru e Arã era um outro reino. Tentando conter, né, os assírios, buscaram uma união junto com Yahudá. Esta, porém, não aceitou. E Arã e Ashuru decidiram invadir Yahudá e sitiar Jerusalém. O rei de Yahudá, Acaz, enviou então um suborno ao rei da Assíria. Veja bem como é que era o jogo naquela época. Não é muito diferente de hoje. Para que esse invadisse Arã.
Com isso, Arã deixou de ser independente e Yahudá se salvou. E Ashuru era logicamente o próximo passo, né, que eles iriam destruir. O rei de Ashuru aceitou se submeter à Assíria enquanto buscava modos de retomar sua independência. Ou seja, se sujeitar naquela época era pagar impostos, era quando chegasse o rei, né, assírio, era até o próprio rei se ajoelhar, né? Era isso a sujeição. Isso levou, né, os assírios a tomar uma posição mais forte. E no ano de 722, antes da Era Comum, culminou a invasão de Ashuru, com a queda de Samaria, que era a capital. Em 719, antes da Era Comum. E o exílio, né, dos habitantes dessa cidade, bem como de outros habitantes ricos e influentes do resto do país. Então, a partir daquele momento, restou apenas um reino em Ashuru, o do sul, Yahudá. Ok? Eliane, tenta explicar isso tudo de uma forma mais simples, essa parte, né? Dessa invasão, porque na verdade essa união de Ashuru do Norte com o Arã, eles estavam criando uma liga anti-assíria, né? Não é Síria essa que está sendo bombardeada, Assíria, tá? O que a gente sabe é que os reinos se unem para ir contra outro quando eles se sentem meio enfraquecidos, né? Por exemplo, tem um reino maior dominando tudo, então os pequenos se juntam para poder se fortalecer e resistir àquele maior. E era o que estava sendo feito, porque a Síria na época era um reino que estava assim, né? Devastando tudo, tomando, aumentando o seu império cada vez mais. Então, isso que Ashuru do Norte fez foi se armar, né? Tentando se fortalecer um pouco mais e para atacar também, né, Yahudá do Sul. Porque eles não aceitaram participar. Porque eles não quiseram se juntar a eles, né, contra a Síria. E culminou com o suborno aí que vocês viram, e eles acabaram sendo invadidos, né, dessa forma e dominados. Nem negociando, tipo, eu pago impostos para vocês, né, dando as riquezas deles, não serviu. A Síria invadiu e tomou e, né, acabou com o reinado mesmo, dispersando o povo. Aliás, eu sempre digo, né, que esse rei, né, que é o Faladar III, ele era um rei com muita visão, né? Porque enquanto os demais reis, né, quando eles invadiam uma terra e eles ganhavam a guerra, eles acabavam matando todo mundo, né? Levando as mulheres cativas, aquelas coisinhas todas, né? Ele não. Na hora que o povo, né, que ele estava atacando se rendesse, ele pegava aquele povo todo e levava para bem distante de onde eles estavam. Porque se eles ficassem ali, ia começar de novo a haver revolta, a haver rebeliões, a haver planos de contra-ataque. Percebem? Agora, como ele pegava aquele povo todo e levava lá para o outro lado, no caso aí de Ashuru do Sul, foi lá para o norte da Síria, que seria mais ou menos na Rússia de hoje. Quando eles chegaram lá, eles não tinham mais nem o chão nos pés, né? Não tinha mais seus bens, não tinha nada, né? Não tinha uma referência, era outra terra, outra língua, né? Então ficava meio difícil se fortalecer para ir contra aquilo que estava atacando eles. Se existiam duas pessoas que estavam a fim de lutar juntas contra o rei assírio,
Talvez uma tenha ficado num canto desse país e outra no outro. Então acabou. Né? Entendem? E isso é muito inteligente. Porque podem ver que nas guerras que a gente estuda, não sei se você estuda, mas eu gosto muito, sempre existe, né, uma segunda tentativa daquele que perde. Por quê? Porque eles perdem, se rendem e ficam no mesmo território onde estavam. Que é o caso dos adversários de Roma. Roma ia lá, dominava, mas eles continuavam lá. Aí volta e meia tinha uma rebelião. Uma rebelião contra Roma. Agora, se Roma pegasse, por exemplo, vamos pôr o nosso povo, né, os Yashuru, e mandasse para a Galácia, e os da Galácia mandassem para Yashuru, pode ter certeza que eles não teriam mais problema com nenhum dos dois. Mas o rei assírio assim agia. Bom, eu creio que a história, né, então agora nós vamos falar de alguma coisa, né, que se vocês quiserem, vocês assistam novamente o finzinho, né, do capítulo 3, eu não vou relê-lo aqui. Nós vimos no capítulo 3 que a finalidade disso tudo é o ajuntamento dos dois Yashuru, do norte e do sul, que é aquilo que Shaul fala sobre o Mashiach. Das duas casas fez uma. Ok? Eu não vou nem repetir isso porque eu já falei tão enfaticamente no terceiro. Bom, então existe algo, né, que infelizmente, né, o ser humano ele não precisa nem de maionese mais, né, ele já viaja normalmente, né. Então se trata, né, precisamente de uma coisa muito louca que eles inventaram, que é o tal de rapto. Mas nós temos que ser sinceros a esse respeito, né? Não podemos deixar barato. Quantos servos de Yahu nascidos de novo, não do judaísmo, você pode ver fazendo fila no consulado de Yashuru, do sul, esperando que lhe concedam visto para fazer Aliá, que seria o retorno a Yashuru. Observe que nem sequer a grande maioria do Yashuru de Yahudá, que seriam aqueles que pertenceriam a uma daquelas 3 tribos, está descaradamente mostrado que eles não fizeram isso. Então, como pode ser que Yahu, né, pode fazer com que se cumpram todas as promessas no sentido de que não ficará nenhum Yashuru em nenhuma das nações, mas que ambas as casas foram dispersas? Aí vem uma perguntinha que me surgiu agora, vai, gente. Observe bem, de onde foi disperso Yashuru do Sul? Bom, ele foi até a Babilônia, 500 e pouco antes da Era Comum, e depois em 223 da Era Comum, quando eles tentaram atacar Roma e
dançaram, é claro. Então, a partir dali, eles nunca mais voltaram para a Judéia. Então, pense um pouquinho. Aqui está escrito que não ficará nenhum Yashuru em nenhuma das nações, mas que ambas as casas foram dispersas. Da onde foi disperso Yashuru do Sul? Da Judéia. Do que hoje eles, até parece gozação, chamam de Israel. De onde foi disperso Yashuru do Norte? Da região de Samaria. Nenhum Yashuru em nenhuma das nações ficará, aliás, né? Ficará nenhum Yashuru em nenhuma das nações nas que ambas as casas foram dispersas. Como se pode afirmar que Israel é o destino final de Yashuru? É só uma pergunta, tá? Isso é uma coisa que há muitos anos eu venho pensando. Mas tudo bem, vamos em frente. Não leve a sério os pensamentos de tio Sérgio. Então, vamos ler aqui, né, em Ezequiel 39, 28. A Dani vai ler para nós. Então saberão que eu sou Yahweh, seu Hu, vendo que eu os fiz. Continua. Aqui embaixo. Ir em cativeiro entre os gentios. Vendo que eu os fiz ir em cativeiro. Então saberão que eu sou Yahweh, seu Hu, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre os gentios, e os ajuntarei para voltarem à sua terra, e não mais deixarei lá nenhum deles. Está muito claro a promessa. Como é que é isso? É porque a maioria fala que já está tudo certo, né? Que eles já estão na terra e que agora é só... Isso a gente ouviu até do próprio primeiro-ministro de lá, né? Falando que já está tudo certo, que a promessa já foi cumprida, né? Que eles estão lá. Aí fica assim, o povo, né, que pertence ao judaísmo, que mora em nações como o Brasil, na Europa, em qualquer lugar do mundo, ficam pagando para tentar voltar, para tentar provar que é judeu. Que agora é matriarcal e não patriarcal. Né? Ficam tentando provar que é judeu e pagando fortunas para que possa voltar para lá. Né? Para morrer em paz. Se o pai prometeu que não deixaria nenhum, né, do remanescente, que retornaria para a terra prometida. Agora as pessoas estão fazendo o seu próprio esforço, não tem que esperar, não seria isso, né? Não, na verdade ele está dizendo com todas as palavras que ninguém irá voltar para o local de onde foi desterrado. Aí, então assim, e as pessoas ficam, né, pagando fortunas e tentando voltar para lá, né? Veja, a promessa é muito clara. Ela diz o seguinte, que nenhum só Yashuru, seja do norte ou do sul, chamado e escolhido, viverá fora de Yashuru durante o milênio. Pense nessa promessa.
se ficar em qualquer lugar fora de Axuru, um só Yashuru nascido de novo, então Yahu mentiu, porque ele disse que não ficaria nenhum só. Em minha opinião, né, e segundo minha humilde maneira de entender as coisas, isso só pode acontecer em virtude do que podemos chamar de rapto ou arrebatamento. Não, claro, do arrebatamento pregado pelos cegos entregues à operação do erro, né, que populam igrejas da cristandade, beites judaizantes, falsas sinagogas, né, se é que existe alguma real. Pois neste os crentes seriam levados ao céu. Olha que barbaridade. Não existe nos membros da cristandade a menor vontade de fazer aliá. Tem os palhaços que vão lá para se batizar no Jordão, né, capitão? E agora que está chovendo bomba lá, você tem vontade de morar lá? Você quer ser alvo de um míssil? Vocês estão entendendo? Mas da mesma forma, nós podemos ler em várias passagens, né, da aliança restaurada e não renovada. Por exemplo, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transladados, acompanhados por ele nas nuvens, a encontrar Yahushua nos ares, e assim sempre estaremos com Hamashiach. Então observem, essas pessoas que já estão vivas e que viverão até o último momento, elas serão, como disse Shaul, elas serão modificadas, terão um novo corpo, incorruptível, não é isso? É. Então esses serão como que arrebatados para encontrar com o Mashiach nas nuvens, que não quer dizer essa que chove, e sempre estarão com ele. Então nós temos que entender que haverá, porque existe lá em Jerusalém, nós sabemos o porquê que o Mashiach vai para lá, juntamente com todos aqueles ressuscitados e juntamente com os que foram transformados, né? Mas essas pessoas que vão voltar, essas pessoas que vão estar com Mashiach sobre o monte, né, Tijon, em frente a Jerusalém, que dá pro vale de Megido, onde ocorrerá a batalha do Armagedon, são pessoas que foram em todo o planeta, foram ressuscitadas, tá? Mas não de, sabe, o rapto da igreja, como se fala por aí, entendeu? Que igreja? A igreja não faz parte da palavra. Ou religião, cristão ou não, tal, Não, pode falar. tal como a gente vê que se ensina por aí, né? Segundo essa versão ou perversão, né? Os Yashurus são deixados de um lado, enquanto os cristãos chamados gentios salvos estarão de férias fazendo um cruzeiro celestial de 7 anos? Essa perversão do rapto, arrebatamento, é pura fantasia. E para aqueles que estão esperando que apareça essa classe de bonde do arrebatamento, antes
da tribulação final, a grande aflição prevista pelo Mashiach, e que você pode encontrar também no livro de Jeremias 51, versículo 46, acredito que essas pessoas não só se sentirão profundamente decepcionadas, mas enganadas. Mas se você for perguntar, enganado por quem? Por si próprias. O Ra-Satã que vive em cada uma delas as enganou. O que é o Ra-Satã que vive em cada uma delas? É o próprio ser delas, né, que se opõe ao Criador. E é aquela história, né, que o Shaul fala assim, que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque o espírito é Yahu, é o Criador, né, que ele nos ensina com o seu espírito, com o Ruach, Kadosh. E a carne é a imperfeição, né, que sempre faz o contrário do que é ensinado. Como vocês veem a história do povo, é assim o tempo todo, né? O Criador dando as leis, mostrando o caminho, e ele simplesmente fazendo o oposto. Esse é o Ra-Satã, é tudo aquilo que se opõe ao Criador. É oposição que significa. É o nosso íntimo. É o nosso ser, né? Que se opõe. E uma forma criada para que você possa culpar alguém pelo seu próprio erro. Aí fizeram do Ra-Satã um ser, né, assim à parte, como se ele fosse alguém, né, vamos por assim, e que faz com que as pessoas errem, cometam, né, os erros e tal. Aí ninguém é culpado, todo mundo. Eu não sei para que é o inferno então, porque se todos são santinhos, né, e não entendo também por que vocês têm tanto medo do inferno. Porque se é Ra-Satã que é culpado dos seus erros, então você vai ser absolvido, concorda? Aí é com eles. Então. Então, como eu disse, né? Essas pessoas se sentirão profundamente decepcionadas. Por quê? Porque foram enganadas. E se descobrirem, eu espero que descubram, que foram por si próprias. Então, a esse estímulo que leve consigo um bom perdão, eu quis dizer que eu estimulo, né, a essas pessoas que levem consigo um bom casaco. Uma farofa na marmita. Um saco de dormir, né? Porque o que é possível, né, se dar garantia é de uma longa espera, né? Antes de passar esse bonde do arrebatamento. Que ele é fruto, né, da fantasia criada por uma garota de 17 anos. Nós vamos estudar isso no próximo capítulo. Então ele jamais aparecerá. Só na cabeça dos débeis mentais, eu acho. Aqueles que não têm nem cocô nela. O certo é que isso não vai acontecer tal e como desejariam muitos leitores. Esse engano, né, além de tudo, separaria o Yashuru de Yahu da aliança restaurada em vez de reunificá-lo. Posto que o principal impacto desse ensino seja que a Igreja Romana e suas filhas prostitutas, vagabundas, possam sair voando intactas, enquanto que o povo de Yahu, que mataram o Cristo romano, ficam esmagados. A igreja, mesmo não existindo, e seu pontífice romano voam ao céu
enquanto que Axuru de Ahu fica atrás. Percebe? Isso é ridículo. Isso é a mesma coisa que a gente pegar um livro hindu, ler a história, ou mesmo um livro escrito por Buda, e querer, sabe, fazer com que ele valha universalmente. Tem que ser muito burro. É que na verdade o pai cega, né? O pai joga na operação do erro. Porque quem ele não joga, é claro que não vai engolir essa babaquice toda, né? Vejam bem, se a esposa de Ahu, que na verdade é o Yashuru nascido de novo, né? Então os Yashuru escaparão, e não os usurpadores, criadores de religiões e deuses. Esses, acompanhados de mundanos de todos os demais tipos, farão sim parte dos 2/3 dos humanos que sucumbirão até o final da Terceira Guerra, que já se iniciou em 2011. Então eu vejo, segundo as Escrituras, que ocorrerá um translado, vamos dizer assim, bona fide, né, genuíno, real, dos Yashuru da Aliança Restaurada, que tenham sido, veja, restaurada, não criada pelo Mashiach ou criada pelo Jesus Cristo católico, apostólico, romano, que tenham sido lapidados e redimidos no precioso chamado arrependimento, perdão, recebendo o Ruach HaKodesh, também a fé, a força, a visão e a audição, serão os que compõem o Yashuru de Ahudá e de Efraim, espalhados por toda a face da terra, todos retornando às montanhas da amada terra de Yashuru. Entendem? Eliane, me dê seu parecer sobre o estudo de hoje. Assim, o que ele demonstra, o que é, assim, vamos dizer, mais objetivamente, né? O que ele está querendo transmitir para as pessoas, né? Bom, essa questão aí dos Yashuru serem tão rebeldes, né? Aí o catolicismo romano, quando passou a mão na Torá e nos ensinos, nos outros escritos, aproveitou isso para deturpar, né? Aí nós vimos aí que o Yashuru do Norte foi bem rebelde, né? Contrariou todas as leis e acabou dessa forma. E nessa situação, como castigo e também promessa, né, para se cumprir, a Abraham, a nação foi dispersa. Então, quando se fala de união de casas, união dos dois povos, não está falando de mundano e povo santo, não está falando do santo e do profano, está falando das duas casas que se dividiram. Agora vocês entenderam? A gente está mostrando na história que a própria nação foi dividida em duas, a nação Kadosh, a nação que tem como patriarca Yaakov, foi chamado de Yashuru depois, né, que teve os 12 filhos e mais 2 netos adotados. Então, essa nação, que vem da linhagem de Abraão, foi dividida em duas nações, porque se desentenderam, brigaram e se dividiram. Então, quando se fala de união das duas casas, se fala dessas casas, a casa do sul e a casa do norte, tá? Esse papo de arrebatamento, essas fábulas, esses contos de fadas aí, tá? Criado pela religião cristã, que foi elaborada em cima. Tem gente que fala assim, a Bíblia é religião. Não, a Bíblia não é religião. As religiões foram criadas a partir de,
Pegaram um livro que é um código de leis e estatutos para uma nação e deturparam ele, como o Sérgio acabou de dizer, querendo torná-lo universal. E não é, né? Ele é para aquela nação, para reger aquela nação. Os outros povos não são regidos por aquilo, né? A lei era para o povo. Se vocês observarem, o pai não sai cobrando dos assírios, o pai não sai cobrando dos romanos, que eles não cumpriram a lei. Ele cobra do povo, para quem ele deu a lei a ser seguida. Então, essa questão aí que puseram na boca de Shaul, né? Paulo, o vulgo Paulo, apóstolo Paulo, que se chamam assim, que ele falou que ia para os gentios, porque os gentios não sei o quê. Não tem nada de gentio. Ele quis dizer ali os povos que estavam dispersos entre os gentios, né? Porque as traduções foram tendenciosamente feitas de forma a entender que ia misturar gentio com o povo Kadosh, a nação separada. E não tem nada a ver isso, tá? É que aqueles que estavam entre as nações ímpias, entre os gentios, seriam trazidos de volta, tá? Os chamados. Aqueles que forem chamados. Então não tem nada a ver com arrebatar e ir para o céu. A igreja tomou o lugar do povo escolhido, gente. Imagina esse papa argentino maluco aí, né? Ser o chefe dessa porcaria. Desde quando a palavra do Pai volta atrás, ele escolheu um povo, criou uma nação, separou, fez leis, né, minuciosas para reger esse povo. E aí, de repente, não, vai esse bando de macumbeiro desse povo idólatra, que inventa deuses de tudo que é forma, né? E para tomar o lugar, vocês não raciocinam, não? Então, assim, nada a ver. O povo realmente transgrediu a lei do Criador, mas assim foi feito, né? O plano do Pai vai se cumprindo. Eles foram dispersos como castigo e como proteção. E agora é tempo de estar reavendo essas pessoas, reavendo esse povo, e o plano do Pai está se cumprindo para que seja unida essas duas casas novamente. Acho que dá para entender, né? Sim. Observe, meus irmãos, gentil significa nação. Gentios significa nações. Quando nós vemos em qualquer bibliazinha de padre aí que Shaul foi enviado aos gentios, a sensação que todo cristãozinho babaca acha que está escrito ali, é que ele foi, por exemplo, para os países ali, né, europeus principalmente, e também na Grécia, falar com todo mundo. Se traduzir isso aí, vai dizer, ele foi enviado às nações, mas não para salvar as nações, e sim recolher o povo que estava no meio dessas nações. Porque senão ele não diria também: vós que estáveis entre os zambujeiros. Ele não disse que eram os zambujeiros. Entendem? Zambujeiro é o povo que vive nas nações. Agora, o povo de Arro, que está entre as nações, muitas vezes sem nem saber que é povo de Arro, porque foram assimilados justamente para poder procriar sem problema, como houve com Yahudá do Sul, né? Sabe, tem horas que eu tenho pena, porque eu converso com muitas pessoas e eu chego a conversar com meu pai. Pai, isso tudo que eu estou falando parte de ti mesmo? Porque as pessoas estão tão cegas que elas não conseguem entender que 1 mais 1 é igual a 1. Aliás, igual a 2.
Isso me chateia, me dando vontade de nem falar mais nada. Nós estamos aí há poucos meses, né, de um grande acontecimento, e tem gente que conversa comigo, eu falo tudo que tem que falar, e aí essa pessoa me diz, como hoje eu conversando com um homem aí que está vendendo uma casa em Venda Grande, Venda Grande, Venda Grande? Ah, não sei. Bom, ele falou, não, porque se eu não vender até outubro, eu vou terminar de fazer o jeito que eu tem quero. tanto de gente marcando essa data. Nem sabe por quê, né? Eu vou terminar a casa e vou ficar nela. Eu falei, passa depois o endereço da sua casa para mim. Ele falou, por quê? Eu falei, porque quando você terminar ela e você já não existir, eu vou até aí. Ele falou, o quê? Como? Hã? Você conversa com uma pessoa e fala de profecia, você fala da realidade que está ocorrendo ao nosso redor, e as pessoas não veem, não sentem, não percebem. Hoje, Eliane, pela manhã, ela estava lendo para mim uma notícia, né, que dizia no jornal... Ah, não lembro qual é o jornal. Mas de que país? Ah, aqui do Brasil. O jornal daqui mesmo. Que dizia o seguinte, que quem se vacinou com a Coronavac. Conta aí. Você que me contou, que é mais fácil você contar. Assim, porque tem vários tipos de vacina, vários laboratórios. Então, na Europa, a União Europeia e os Estados Unidos, não sei se é fake ou se é verdadeira a notícia, porém, eles estão dizendo que somente os laboratórios que um esquema deles lá aprovar, né? Não é a União, não é a questão da... Como que é da saúde lá? Não. Não é fala o nome aí. Não lembro. O órgão aí que regulamenta a saúde no mundo, né? Não é essa a Organização Mundial da Saúde, não é eles. Eles têm um outro sistema lá que está regulamentando quais os laboratórios que eles vão aceitar para ter aquele cartãozinho verde para estar indo de um país para o outro. Então, a Coronavac, eles estão dizendo que talvez o Brasil fique de fora, né? Porque a Coronavac é uma das vacinas que não serão aceitas por esse regulamento novo que eles estão montando, né? Como uma vacina que não tem validade. Só mata. Né? Então, é uma união entre a União Europeia e os Estados Unidos. Né, eles estão se organizando para fazer essa lei, né? Essa lei aí, que para as pessoas terem esse cartãozinho, e só vai ter esse cartão para entrar e sair de um país para o outro, que estão tentando liberar o turismo, essas coisas, né? Mas a Coronavac eles estão tirando né, como uma vacina que não vai ter validade para ter esse cartãozinho. Ou seja, quem foi vacinado com essa vacina não vai ter esse cartão, não vai ser liberado para essas pessoas. E aí, seu Dória? Aí tá assim, eles estão regulamentando ainda, pelo que eu entendi da matéria. E aí, Casagrande? E aí, todo o FDP aí que forma essa união de ladrões que governa esse país. Diga alguma coisa e vamos encerrar, né? A parte de hoje já foi feita. Eu espero que quem esteja nos ouvindo compreenda, né? Que seja um chamado de ar
para poder estar sendo participante, né, dessa promessa. E vamos em frente, sem desanimar, sem perder o ritmo, porque as pessoas estão tá tendo muita distração aí com a política, com tudo, né? Agora tem um assassino em série. Tem um assassino em série aí que tá fazendo a polícia de besta. Enfim, eles põem essas coisas para poder ficar desviando a atenção, enquanto o povo tá ligado, nossa, que medo, não sei o que, né? Tá matando, realmente, tá matando, né? Foi mandado para fazer assim, mas enquanto isso eles estão lá aprovando um monte de coisas, né, pelas suas costas, enquanto você olha pro assassino e roubando mais dinheiro ainda e assim por diante, né? E armando para tirar o pouco de liberdade que ainda nos resta. E assim vai. Mas até a próxima, gente. Vamos ficar de olhos abertos aí. Bom, meus irmãos, eu quero deixar só um recado. Preste atenção no número de países que colocaram a finalização da vacinação de todos os que lá vivem para antes de outubro. Ou seja, iniciar outubro já todo mundo vacinado. Pensem nisso primeiro, no próximo eu vou dizer por quê. Tá bom? Quem já tem conhecimento sabe por que eu estou falando isso. Agora, quem não tem, vai ter as respostas mais absurdas, mas tudo bem. É com respostas absurdas que a gente acaba aprendendo o correto. Shalom. Tenho aí uma excelente semana. Nós estamos no primeiro dia de trabalho, já passamos para o segundo dia de trabalho. Eu espero que realmente o Pai os toque, que realmente, sabe, tudo ocorra muito rápido.